tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões do Enem, né? Das questões de biologia do Enem, né? Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2014, primeira aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão de biologia, questão 89. Essa questão é muito interessante, viu, gente? É sobre as células do cordão umbilical, né? Sobre as células tronco. Então, essa questão é muito interessante. Vamos lá, vamos para a questão. Olha só. Ela diz o seguinte: na década de... A gente vai lembrar que tem a playlist também de 2019 que a gente está fazendo, viu? Então, não deixem de conferir lá, tem dicas de redação também para vocês. A gente está tentando terminar de 2014 para vocês também. Então, tá. Aí a questão 89, ela diz o seguinte: na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardadas por criopreservação, né? Uma maneira de preservar isso, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico, em consequência de suas características peculiares, né? Bem interessante, de suas características peculiares, né? Olha só que interessante. As células, aqui no caso, gente, desculpa, hoje eu vou ter aquele probleminha voltando aqui. Onde que a gente parou aqui? Uma vez que apresentam isso, de suas características peculiares, olha só. O poder terapêutico dessas células se baseiam na capacidade de quê? Né? O que essas células aí do cordão umbilical dos recém-nascidos podem fazer? Olha só. A. Multiplicação lenta. B. Comunicação entre as células. C. Adesão a diferentes tecidos. D. Diferenciação em células especializadas. Ou E. Reconhecimento de células semelhantes. Olha a pegadinha aí, essa questão tem pegadinha aqui, tá? Pause o vídeo e tentem fazer isso. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só, diferenciação em células especializadas. Por quê? Porque no caso está perguntando o poder terapêutico dessas células, né? Mas se baseia em quê? Tem uma pegadinha essa questão. Explicação lenta? Não, né? No caso aqui, olha só, você poderia confundir entre comunicação entre as células, mas vai além do que isso. Adesão a tecidos diferentes também poderia confundir, mas vai além do que isso também. Reconhecimento de células semelhantes. No caso aqui, a diferenciação em células especializadas em vários tipos de células. Então, não é só a adesão a diferentes tecidos. Aqui, especificamente, está tratando das células, dessa diferenciação aí nas células especializadas. E quais células, né? De que tipo de células aí a questão está falando? Sim, gente, vocês conhecem as células tronco? A questão está falando sobre isso, olha que interessante. No caso, é as células do cordão umbilical, que essa questão está dizendo, dos recém-nascidos, né? Ainda não estão diferenciadas. Então, não é uma célula específica para cada local. Por isso que você poderia confundir aí, essa parte aqui, ó, adesão a diferentes tecidos. É diferenciação das células especializadas. Ela não é somente de um local. Ela pode ser de vários locais, né? Aqui no caso. Então, por isso, essas células tronco aí do cordão umbilical, dos recém-nascidos, inclusive, vou colocar uma reportagem para vocês muito interessante. Elas aqui, no caso, que são chamadas células tronco, elas ainda não são diferenciadas, né? Então, elas têm aqui uma alta capacidade de divisão e de se diferenciar em uma célula em qualquer tecido. Olha só que interessante, olha só que bacana, né? As células aí dos recém-nascidos, as famosas células tronco, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de tecido, né? Podendo também se especializar em uma célula específica. Então, uma célula que você precisa, né? Que no caso que for preciso aqui, para algum que eu vou mostrar para vocês sobre a reportagem para níveis terapêuticos, que é muito interessante essa área aí da ciência, né? Olha só, as células troncos, no caso aqui, né? Essas células aí, elas podem ser utilizadas para reconstituir tecidos adultos. Então, olha como que é linda a natureza humana, né? Através de células de cordão umbilical de crianças, de recém-nascido, podem ajudar aí em tecidos adultos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma questão do banco de sangue para fins terapêuticos. Olha só que bacana. Créditos ao site do Ministério da Saúde, né? Do Ministério da Saúde.gov, vou colocar aqui para vocês, sobre essa reportagem aí, sobre essa questão. Mas, resumindo aqui a questão antes da reportagem, olha só.
Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, porque é diferenciação entre as células especializadas. Então, vocês poderiam confundir aqui, mas a questão está dizendo sobre a diferenciação das células especializadas. Então, são as células especializadas. Então, não é só células semelhantes, não é somente comunicação entre as células, e sim essa diferenciação, tá bom? Em relação à questão aqui. E agora eu vou ler para vocês, olha que interessante, sobre essas células tronco, né? Sobre as células do cordão umbilical. Bancos de armazenamento de cordão umbilical. Então, como que ela pode ser usada para fins terapêuticos? Olha só. Tem aqui, ó, bancos, né, de cordão umbilical, tem 23.850 unidades preservadas. Olha só que bacana, gente. Deixa eu voltar aqui na entrevista, aqui, ó, a reportagem para vocês. Olha só. Desculpa. Rico em células-tronco, o cordão umbilical pode ser armazenado e doado a pacientes que necessitam de transplante de medula óssea. Então, olha que interessante o fim terapêutico, né? Para ajudar as pessoas que precisam de transplante, né? De medula óssea, no caso aí, até mesmo leucemias. Olha só. Você sabia que mais de 80 doenças podem ser tratadas por meio de transplantes de células-tronco presentes no cordão umbilical de recém-nascidos? Isso porque o sangue, de sua estrutura, rica em células-tronco, hematopoéticas, pode ser coletada após o nascimento do bebê e armazenado para ser doado a pacientes que necessitam de transplante de medula óssea. O procedimento acontece de forma indolor e segura. Segundo a pediatra, né, neonatologista, aqui o nome da pediatra, no Hospital Santa Luzia, em Brasília, o transplante de medula óssea é indicado como tratamento de diversas doenças, como leucemias, olha só, gente, que interessante, linfomas, anemias graves, anemias congênitas, hemoglobinopatias, imunodeficiências congênitas e mieloma múltiplo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, até setembro de 2017 foram preservadas 23.850 unidades de cordão umbilical nos bancos públicos do país e 187 unidades utilizadas em transplante. Os bancos de sangue de cordão umbilical são responsáveis pela obtenção, realização dos exames, aqui no caso, né, como que é feito o procedimento, processamento, armazenamento, fornecimento das células-tronco hematopoéticas de sangue de cordão umbilical. O uso terapêutico desse material segue os critérios aí da Anvisa, né, da Agência Sanitária. Segundo a Anvisa, existem 13 bancos públicos. Então, essa questão é de 2017. Lembrando que essa questão aí do Enem era de 2014. Então, olha só, uma reportagem de como já está utilizando elas para fins terapêuticos, para ajudar pessoas com leucemia. Olha que interessante, gente. Já em 2017. Então, para vocês verem também que o Enem ele gosta de abordar muitas coisas da realidade que pode ser para a atualidade também. Olha só, mais uma coisa bem interessante. Então, aqui está perguntando, né, como aderir, como que é feito aqui, ó, os bancos de sangue, nas redes públicas, né? As gestantes, né, no caso, são abordadas no pré-natal. E também, olha só, são aplicados com formulário que apresenta informações pessoais da gestação, né, do recém-nascido e um termo de consentimento. Então, né, a gestante aí tem um termo de consentimento, se ela quer doar também. Elas são orientadas à importância da doação, no caso aqui, para ajudar pessoas, né, ajudar a salvar vidas aí, né, pessoas com leucemia. Olha só que interessante, gente. Então, eu não podia deixar de falar com vocês sobre essa reportagem em relação a essa questão. Eu achei muito interessante aqui sobre o uso, né, dessas células aí para ajudar as outras pessoas, né, em relação a essa questão aí. Bom, espero ter ajudado vocês. Então, para vocês que ficaram com dúvida aí, a letra D, viu? Então, eu coloquei mais essa reportagem aí para mostrar para vocês a importância aí, né, do caso aí de um assunto bem interessante aí, que são as células-tronco aí, que estão sendo utilizadas para fins terapêuticos, né? Beleza, bom, espero que vocês tenham acertado também. Te vejo aí nas próximas questões de biologia. Não deixem de se inscrever, gente, de acompanhar mais questões, tem bastante questões interessantes aí. Bons estudos para vocês e até a próxima.